Próxima parada, estação comunidade. Os empresários de um outro segmento também estão pedindo socorro. As empresas de quadra de futebol sintético estão pedindo ajuda da Prefeitura de Balneário Camboriú, pedindo incentivo para o retorno dos trabalhos. Além da suspensão do funcionamento por conta da pandemia, o ciclone que chegou agora há poucos dias, o ciclone Bomba, provocou ainda estragos na estrutura de algumas empresas. Nós vamos conversar com o doutor Luiz Eduardo Cleto Rigueto, que é advogado de empresas nesta área, nesse sentido, para justificar, né, esta volta, que eu já, na realidade, já falei, né? É um outro segmento que está parado, agora com o ciclone, mais prejuízo e dinheiro. E receita? Não tem, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. A satisfação estar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Então, doutor, quais são os motivos, além destes dois que já citamos aqui, né? Que é o caso da receita, que não tem mais, não pode, né, ter a prática de esporte coletivo, e mais ainda um ciclone para trazer mais prejuízo. Então vamos lá, Adilson, para todos os nossos ouvintes também poderem compreender, né, a ânsia, né, a necessidade desse grupo de empresários de Balneário Camboriú. Nós estamos falando hoje de aproximadamente 10 quadras sintéticas de futebol society, né, quadras sintéticas em Balneário Camboriú. Estamos falando hoje de aproximadamente 40 empregos diretos, vamos colocar uma média de 40 empregos diretos, de 3 a 4 funcionários de cada empresa, são 40 empregos diretos, além dos empregos indiretos. Essas empresas, Adilson, elas estão fechadas desde metade de março, quando começou a pandemia, e quando começou a vir os decretos do Estado determinando a proibição, obviamente, do esporte coletivo. Bom, março, abril, maio, junho, sem faturamento, com alguns apoios por parte do governo, mas ainda assim sem faturamento. Agora, no último dia 30, o ciclone causando inúmeros prejuízos em diversas empresas deste ramo. Eis que o governo do Estado, no último decreto, não renova o decreto da proibição, delega esse poder aos municípios. A cidade vizinha de Itajaí já autorizou esse tipo de esporte, e nós estamos suplicando ao prefeito Fabrício, porque nós precisamos do Poder Executivo Municipal de Balneário Camboriú, na pessoa do prefeito Fabrício Oliveira, o quê? Para pensar comigo, Adilson, e os nossos ouvintes. O futebol profissional está autorizado. O futebol amador está autorizado. Por qual razão? Eu gostaria de entender do governo estadual à época, quando liberou somente o profissional e o amador, por qual razão você não liberar o esporte no futebol social? Porque ele é lazer. Meu amigo, é lazer que gera 40 empregos diretos em Balneário Camboriú, empregos indiretos. É lazer, na verdade, que fomenta uma empresa, 1, 2, 6, 10 empresas que vão fechar as suas portas por um posicionamento que eu, como professor da universidade, como advogado há 17 anos, eu não consigo compreender qual a razão. E aí, em nome dessas empresas, eu digo, na verdade, para o prefeito Fabrício, digo, na verdade, para os vereadores de Balneário Camboriú, em nome dessas empresas, o quê? Autorize, tenha bom senso, são 10 empresas que vão fechar suas portas e vão demitir 40 funcionários e que vão afetar todas as suas famílias, e eu não estou pedindo para liberar assim, sem cumprir nada. Não, vão ser cumpridas rigorosamente todas as medidas da OMS, todas as questões de o calçado no álcool em gel, no álcool, as mãos com álcool em gel, a utilização da máscara, se for necessário até a redução de 50% do efetivo, mas assim, essas empresas precisam fomentar, precisam ter entrada de valores, certo? Porque se não tiver entrada, vai fechar. Eu acho que Balneário, e nós não estamos falando aqui de coisas que façam mal para a saúde, estamos falando de esporte, e eu tenho certeza absoluta que se o Fabrício colocar a mão na consciência, só depende dele. O prefeito Volney Moração de Itajaí já baixou o decreto no sentido de que pode ser aplicado, sim, até porque, repito, Deus,
Não há lógica. O Avaí e o Figueirense fazerem um jogo, a Chapecoense com outro time fazer um jogo, o Marcílio fazer um jogo, e eu não poder jogar o meu time da Barra Sul com o time da Barra Norte. Mas por qual razão? Mas é porque não tem torcida. Nós também não temos torcida. Quer dizer, nós temos, na verdade, empresários sedentos para funcionar, sedentos para manter, obviamente, uma empresa que não é fácil, que está desde metade de março sem R$1 de faturamento, e agora, e assim, eu não estou nem reclamando ainda do posicionamento do poder público de Balneário Camboriú, porque ele ainda não fez o decreto. Então, realmente, a abertura, que eu agradeço imensamente à Rádio Menina, essa abertura que a gente está tendo, oportunizado por vocês, para mostrar para a população, para mostrar, na verdade, para o próprio prefeito, para a sua equipe da prefeitura, de que não há lógica, não há bom senso e nem lógica jurídica em eu manter a autorização para o futebol profissional e o futebol amador e manter fechada 10 empresas do ramo do futebol society. Então, eu peço encarecidamente em nome delas, e utilizando a grande audiência da Rádio Menina, a grande influência que vocês têm como formadores de opinião, repito, nós não vamos descumprir nenhuma norma, digo nós, as 10 empresas, vão cumprir rigorosamente. Mas aglomeração. Então, assim, se é para mudar, se é para dizer não tem como, porque nós precisamos controlar o Covid, então nós temos que acabar com o futebol amador e fechar o futebol profissional. Porque daí realmente não tem lógica, Não sei qual que é a sua opinião, Edilson? Como uma pessoa que forma opinião, uma pessoa que está aí no dia a dia, aí na frente, conhecendo os problemas da comunidade, mas eu não consigo ver sensatez se vier um decreto diferente. E eu pedindo para o Fabrício, se o Fabrício tiver qualquer dúvida, o prefeito Fabrício, eu estou à disposição, e a prefeitura de Itajaí, que já baixou o decreto autorizando, também acredito que possa dar suporte para o jurídico da prefeitura de Balneário Camboriú, no sentido de salvar 10 empresas desse ramo na nossa cidade. Para aplicar o esporte, a gente poder continuar superando dia a dia os efeitos da pandemia aí do Covid-19. Esse é o desespero, Adilson, tá? Desculpa falar bastante, mas esse é o desespero. Não, eu tô aqui, eu tô lhe acompanhando, tô imaginando, até então, antes de começar a entrevista, eu digo assim, qual será a minha posição em relação a isso, Aí fiquei imaginando, conforme a sua fala, de seguir as regras e os protocolos que o senhor disse que devem ser seguidos, que tem que ser seguidos, senão não tem como abrir, não vai ter torcida, não pode levar família, não tem churrasquinho, cervejinha depois, porque nesse tipo de jogo a gente sabe que acontece, não pode ter, é para ir jogar bola e ir embora. A questão, o diferencial que eu vejo, doutor Rigueto, é o seguinte, o jogador profissional, ele é testado antes para depois permitir-se, então, que ele vá para dentro de campo. Todos os jogadores são testados. Isso, como seria feito numa questão das quadras aqui de Balneário Camboriú? Olha só, Dilson, aonde você for hoje em Balneário Camboriú, vou dar um exemplo prático para mim aqui. Ontem eu fui ao supermercado, antes de subir aquela esteira rolante, eu fui testado por um termômetro aquele à distância. Eu fui hoje pela manhã, 7 horas da manhã, estava na academia. Antes de entrar na academia usando máscara, eu tive que passar álcool em gel e fui testado com o termômetro. As empresas desse ramo possuem termômetro, possuem álcool em gel e possuem, o mais importante, que é a consciência, certo, da responsabilidade de que aquele que for jogar vai ter que ser testado. Eu não vou colocar para jogar um cidadão com 40 graus de febre, mas eu me recuso a fazer o teste. Me desculpe, mas na porta da rua é serventia da casa. O senhor, na verdade, está aqui para cumprir. Aí a questão, é questão cultural. Olha o que nós tivemos recentemente na nossa região, que os prefeitos tiveram que se mobilizar e colocar aquele toque de recolher às 23 horas. Por quê? Porque o ser humano não tem consciência de responsabilidade coletiva. Os barzinhos estavam lotados, as pessoas estavam sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, leitos de UTI 100% ocupados, com pessoas, na verdade, indo a óbito por causa dessa porcaria desse vírus. Quer dizer, nós temos que ter consciência, e eu tenho plena convicção de que aqueles que eu represento possuem essa consciência, até porque são orientados por nós,
do jurídico, né? E aí a gente faz essa chamada de atenção de cada um dos empresários no seguinte sentido: tem que cumprir a regra. Não cumpriu a regra, não adianta ligar para o doutor Rigueto em tal horário, porque a polícia chegou lá, porque a polícia fechou, porque a prefeitura multou, se vocês não cumprirem as regras. Então, todos estão conscientes dessa responsabilidade, mesmo antes, né, de dizer, olha, antes de vir para a mídia, antes de vir divulgar, o pessoal já sabia, chegou aqui, testa-se. Um exemplo prático, Adilson, que você mencionou, eu achei que foi de suma importância. O time do Marcílio Dias, né, treinava até pouco tempo em uma das empresas de futebol society da região. Como é que funcionava o time do Marcílio Dias ao ir treinar nessa empresa? Porque ele é um time profissional, então ele ia treinar. Chegava lá, de máscara, fazia a medição com o termômetro e usava álcool em gel. Acabou. Se eu posso fazer isso para o Marcílio Dias, eu posso fazer isso para o time da Barra Sul, para o time da Barra Norte, para o time do Pioneiro, para o time do Nova Esperança, para qualquer time, e eu tenho plena convicção. Olha o desejo desses empresários. Você acha, Adilson, vocês ouvintes da Rádio Menina, que um empresário que está sem faturar desde março, você acha que ele vai deixar de cumprir uma vírgula se ele puder abrir? De maneira alguma. Esse pessoal está sedento para manter os seus sonhos abertos. E repito, não é só o caixa, o bolso do empresário, que já zerou. Não, é o bolso de 40 famílias, no mínimo, estou colocando aqui, certo, que vão sofrer com o fechamento dessa empresa. A gente está vendo o Balneário Camboriú, está vendo a gente quantas lojinhas que a gente só vê hoje placa de aluga-se, em razão do efeito da pandemia. Então é óbvio, né? Eu posso dizer assim, com toda a tranquilidade do mundo, que termômetro nós temos, álcool em gel nós temos, e responsabilidade, consciência de responsabilidade coletiva os empresários têm, no sentido de que se o prefeito Fabrício seguir a linha do prefeito Volney, no sentido de autorizar a utilização, e eu estou pedindo a liberação das quadras. Concordo contigo, Adilson. Não precisa liberar o churrasco, não precisa liberar a cervejinha, porque, querendo ou não, embora a gente saiba que isso vai ocorrer em qualquer outro lugar, se você sai da quadra, vou lá na tua casa, Adilson, eu, você e o nosso time, nós vamos jogar lá, e nós vamos beber e comer lá. Isso pode acontecer. Mas dentro da empresa, o que nós queremos apenas é faturar, locando o espaço, porque não tem lógica o profissional e o amador está funcionando 100%, e o society está passando esse aperto todo desde a metade de março de 2020. Fica aí o alerta para o prefeito Fabrício, então. Inclusive, eu recebo uma mensagem aqui que o vereador Roberto Souza Júnior já fez uma indicação para tentar ajudar nesse sentido aí. Vamos ver se algum outro vereador e as outras forças, lideranças políticas possam se movimentar e ajudar essa classe. Tudo sempre, como disse o doutor Luiz Eduardo Cleto Rigueto, tudo sempre dentro da regra. A vigilância sanitária pode controlar, vai ter fiscalização e, claro, principalmente tem que ter bom senso e educação das pessoas que vão participar desse jogo de futebol. Obrigado, doutor. Eu que agradeço mais uma vez e parabéns aí pelo programa e sucesso. Um abraço. Você está no Estação Notícia.